sábado, 8 horas da manhã, e eu estou aqui a caminho da estação de Waterloo para pegar o trem que vai me levar para Salisbury, onde eu vou ver o Stonehenge. É a minha primeira viagem em solo inglês. Vamos nessa! Estou embarcando aqui em Waterloo para Salisbury. Meu trem sai agora às 10h20, deve chegar lá por volta do meio-dia. Salisbury. Alguns fatos sobre a cidade. A atual cidade de Salisbury surgiu em 1220, depois que o clero de uma das regiões próximas, hoje conhecida como Old Sarum, se desentendeu com os militares da cidade e resolveram mudar de lá, construir uma catedral em outro lugar, começar uma nova cidade. Aí eles vieram para aqui, para essa região que hoje é conhecida como New Sarum, que fica na borda da planície de Salisbury, e fundaram a catedral, fundaram a cidade. Bom, primeiro passo aqui em Salisbury vai ser fazer uma coisa que eu fazia na Itália, que é visitar a catedral da cidade. Vamos nessa? Salisbury era uma mistura interessante de cidade do interior com requinte à organização inglesa. As casas de peculiar estilo britânico estabeleciam o limite entre a cidade e o campo, que continuava tendo aquele quê de cenário de filme europeu. As pessoas tinham aquela simplicidade nem urbana e nem campestre, um meio termo mais humilde do que o londrino comum. No entanto, continuavam tendo seus olhos azuis e sua pele alva, o que, para alguém de uma cultura como a minha, que associava esses traços à alta classe, pareceu estranhamente incoerente. Mais estranho ainda era notar como eles envelheciam. Os afazeres mais exigentes do campo roubavam-lhes a saúde, os dentes, um ou outro dedo. Por outro lado, tanto os jovens quanto os velhos pareciam muito calorosos, mais calorosos do que os londrinos, e conversas de pub com completos desconhecidos eram comuns. O centro comercial da cidade me lembrou muito as cidades do interior no Brasil, claro que com as suas pequenas diferenças arquitetônicas e históricas. Depois de alguns minutos de caminhada,
cheguei num amplo espaço aberto onde estava a Catedral de Salisbury. Aquela construção reformada lá atrás guarda um dos exemplares verdadeiros da Magna Carta, um dos primeiros documentos a restringir o poder dos monarcas absolutistas aqui na Inglaterra. Ela foi assinada em 1215 pelo João Sem Terra, ou John Lackland, depois da morte do Ricardo Coração de Leão. Eu ainda não sei exatamente como é que tudo isso se relaciona com a história do Robin Hood, mas isso a gente vai saber depois, num outro passeio, quando eu for lá para Nottingham. Salisbury fica no sul da Inglaterra, a apenas 2 horas de trem de Londres. Embora não seja a cidade mais próxima de Stonehenge, é a estação de trem mais próxima. De lá, pega-se um ônibus rumo ao norte, passando pelo morro onde era a antiga cidade, o Old Sarum. Dizem que ainda há ruínas da cidade por lá, a velha catedral e outras construções, mas por ter planejado esse passeio em um dia, eu me contentei com a bela maquete na Catedral de Salisbury. O ônibus, para o norte, leva até a cidade de Amesbury, a apenas 3 km das famosas pedras. De lá, uma intensa caminhada pelo interior inglês, com suas fazendas de ovelhas e infinitos gramados, me levou até o meu destino, as pedras de Stonehenge. Então, infelizmente, uma coisa que eu não fui informado é que a visita ao Stonehenge fecha às 4 da tarde, curiosamente. Enfim, o que significa que eu só vou chegar até aqui. Nos anos recentes a visita foi limitada de uma certa forma. Eles construíram esse caminho ao redor da formação e agora os turistas só podem andar ao redor dela nesse caminho, ninguém pode entrar mesmo no Stonehenge, o que eu acho que de uma certa forma limita um pouco a experiência, porque realmente a mágica da coisa, o caráter místico da coisa seria você conseguir entrar dentro do círculo. Anyway, aqui por perto tem uma outra formação menorzinha que eles chamam de Woodhenge. Ela é conhecida como a irmã menor do Stonehenge. Eu vou ver se consigo chegar lá e, mais importante, vou ver se eu consigo entrar, né? Vamos ver. No entanto, descobri que é possível sim entrar no círculo do Stonehenge, porém a entrada custa. As medidas todas foram colocadas em prática depois que turistas e residentes da região começaram a causar danos à estrutura, rabiscando nomes e tirando pedaços. Desde então, a entrada no círculo passou a ser monitorada. Com o sol já baixo no horizonte, voltei pela estrada em direção a Woodhenge. Ia a passos apressados, querendo chegar lá para ver o pôr do sol, que era o meu objetivo inicial em Stonehenge. Além disso, o lugar era remoto e caminhar na estrada à noite era um perigo. A temperatura parecia cair a cada morro que eu passava, e o ar do fim da tarde trazia uma névoa fina que ficaria mais densa com o cair da noite. Woodhenge. A irmã menor do Stonehenge, como o nome diz, era feita de madeira. Isso que a gente vê aí atrás são os postes de cimento que marcam onde as madeiras foram encontradas por escavação. Elas, na verdade, não é uma estrutura circular, ela é oval e o eixo mais longo dela coincide com a trajetória do Sol no solstício de verão. Então ele era de uma cultura antiga que era adoradora do Sol. Então eles construíram essas estruturas todas para algum uso cerimonial qualquer, que hoje em dia ninguém sabe exatamente o que era. As escavações datam de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. No solstício de verão, a luz do sol ia entrar por um portal, atravessar as pedras e ir bater nessa pedra aqui, onde provavelmente aconteciam as cerimônias,
sacrifícios, alguma coisa do gênero. Tem gente que fala que até o Stonehenge mesmo era uma coisa relacionada à fertilidade. Então eles falam que você não pode tocar nas pedras do Stonehenge, principalmente mulheres não devem tocar nas pedras do Stonehenge, porque você fica instantaneamente grávida. Isso de acordo com rumores do pub local. Dá pra acreditar?